Olá, sejam todos bem-vindos. O intuito desse vídeo é passar um pouco a visão dos pontos principais na nossa visão de como escolher uma solução fiscal. Alguns desses pontos podem ser óbvios, são pontos que muitas vezes as empresas buscam, né, ou procuram aí no sentido de ter na seleção de uma solução fiscal, porém, alguns deles eu acredito que podem ser muito úteis aí para qualquer empresa de pequeno, médio, grande porte no momento da seleção de uma solução fiscal. Tá? Nesse vídeo a gente vai trazer aqui, vai ser bem dinâmico, nós vamos trazer vários convidados, profissionais da Altax, profissionais de clientes, vamos ter aí, por exemplo, o Fabrício Rubim, da Petrobras, trazendo um pouco aí visões e depoimentos aí que podem ser úteis nessa seleção. Tá? Vamos passar por vários pontos e roda. Bom, o primeiro ponto aí é a empresa, né? Obviamente, no momento de escolher uma solução fiscal, antes mesmo de escolher propriamente as funcionalidades, características da solução, você precisa entender quem está fornecendo essa solução. Qual é a característica financeira? De onde vem? Quais são os sócios? Né? Para nós, um ponto extremamente importante assim, uma solução fiscal não é uma solução trivial. Né? Então, você precisa ter uma base tecnológica muito grande, mas também uma base tributária. Né? Então, assim, de nada adianta você ser desbalanceado, ou uma empresa que tem uma base tributária e não tem a base de tecnologia, e também o contrário também, né? Assim, pode ter uma excelente tecnologia, mas não saber como utilizar e como ter. O outro ponto é propriamente o foco, né? Você, dentro de do negócio de solução fiscal, naturalmente é uma solução que precisa ser atualizada diariamente. E quando eu falo diariamente, não estou brincando, é diariamente mesmo. Né? Então, ter uma empresa em que o foco principal é a solução fiscal é extremamente importante. O negócio fiscal é um negócio totalmente à parte. Né? Então, essas características vão formando a fortaleza da empresa e isso faz muita diferença aí no dia a dia e na sua escolha. Né? Para falar um pouco, e aí eu queria chamar um pouco o meu sócio, Luciano Souza, para falar um pouco da Altax, né, e explicar um pouco sobre a nossa empresa, sobre a Joint Venture. Luciano. E eu começo a partir da constituição e da composição da sociedade. Nós somos uma empresa com 3 sócios, a Lex, com o viés e a experiência tributária, a Agile, com a experiência nos aplicativos e nas soluções SAP no mundo inteiro, todas as inovações que a SAP traz para o mundo empresarial, a Agile está aí presente para rapidamente participar do processo de inovação, e a Agile, portanto, compõe junto com a Lex a sociedade, e finalmente a SAP para trazer para a nossa sociedade toda a experiência e toda a estrutura global e a visão da SAP nesse projeto. Então, a partir da combinação dessas 3 verticais, Agile, Lex e SAP, se constituiu a Joint Venture que temos, que denominamos como Altax Platform, uma sociedade anônima. A Altax Platform já está no mercado, portanto, há vários anos, e durante esse período se dedicou a desenvolvimento de soluções fiscais. O nosso segundo ponto é efetivamente a abrangência da solução que você está buscando. Para isso tem um processo extremamente simples, né? Assim, para que as empresas tenham efetivamente a sua análise de aderência, né?
Então, naturalmente, você tem todo o seu processo fiscal, você tem as suas necessidades, suas obrigações acessórias, as suas necessidades do ponto de vista de solução. Então, é extremamente importante você, como cliente, já ter mapeado o que você espera, o que você precisa aí dentro dessa solução. Inclusive, para isso, primeiro, eu queria nos colocar à disposição. A Altax tem uma equipe aí de tributaristas que está à disposição e podemos apoiar, inclusive aí, obviamente sem compromisso nenhum, no apoio e na definição de do seu processo de negócio, para que você gere essa RFP, para que você gere esse detalhamento dos requisitos fiscais. Isso será extremamente importante, né? Não só do ponto de vista de você conseguir analisar e comparar cada uma das soluções, como propriamente você entender onde você quer chegar, né? A base do que vai ser entregue, muitas vezes é justamente os requerimentos que você entrega e que você fornece aí para cada um dos fornecedores, cada uma da solução. Nesse processo, a gente tem hoje, dentro da Altax, talvez a plataforma fiscal mais ampla aí que a gente entende no mercado. Não só do ponto de vista básico da ferramenta, né? O que seria a parte básica, né? A apuração e geração das obrigações. Isso aí toda empresa que se propõe a ter uma solução fiscal, deveria ter. Muitas não têm, mas deveriam ter. Agora, o que nós acreditamos e o que nós entendemos aí como uma solução completa é que você vá expandindo aí o escopo da sua solução. Primeiro ponto é justamente você ter a análise e a auditoria dos seus dados fiscais. Gerar a apuração ou gerar a obrigação, se você tem os dados confiáveis, é relativamente simples. Agora, como você faz para garantir isso? Eu queria chamar um pouco aí também, e aí convidar o Elias Moreira. Elias Moreira é nosso diretor de produto, né, para falar um pouco dentro dessa sua visão, o que é aí dentro da nossa plataforma básica, os requerimentos ou as funcionalidades, e também aí o que a gente entrega, o que a gente visualiza como soluções complementares que a gente já está entregando no mercado. Assim, a solução TIMP, ela foi pensada para atender todas as demandas, né, empresariais aí, e busca, de fato, se atualizar constantemente, como você falou. Nos últimos meses, a nossa equipe de inovações tem trabalhado bastante, né, para o desenvolvimento de algumas soluções visando assim, expandir ainda mais esse nível de atendimento. Evidentemente, a nossa plataforma básica, né, ela já compreende, como você falou, uma gama de soluções bem abrangente, né, para gestão tanto de estrutura de dados, uma ferramenta de gestão de relatórios, né, relatórios não só que apresentam resultados de dados, mas com o uso de regras dinâmicas, proporcionando uma execução bem dinâmica, né, identificando problemas e proporcionando correção de dados, né, e esse conjunto, né, tanto de estrutura de dados, regras, relatórios, processo de correção, a gente tem toda a plataforma aí de auditoria fiscal, né, e depois também na plataforma básica a gente tem uma estrutura assim, de apuração que é composta também de um grupo de componentes que permite, né, a utilização de modelos de apuração, automatização de ajustes, gestão de créditos, gestão de pagamentos, então uma série de funcionalidades que é a execução tributária, vamos chamar assim, né? E um outro grupo de componentes que faz toda a gestão de geração e envio de arquivos digitais, né, das obrigações acessórias, tem toda a parte de gestão de calendário fiscal, uma gestão de workflow, relatórios gerenciais. Bem, a plataforma básica é bastante ampla, tem uma série de componentes aí. Mas a gente entende que o mercado evolui, as necessidades dos clientes, elas são apresentadas e o nosso objetivo, na verdade, é buscar essas necessidades e encontrar soluções para entender essa necessidade. Como você já informou, nossa equipe, então, de inovações tem lançado aí algumas novas soluções.
No momento que você vai escolher sua solução fiscal, a arquitetura acaba sendo extremamente importante. Por que isso? A arquitetura não tem muito a ver com a solução com que vai ser entregue. Na verdade, tem muito a ver. Por quê? Nós estamos constantemente em mudanças, né? Não só do ponto de vista das necessidades da empresa, mas também da configuração, né? Hoje você tem uma demanda por soluções cloud muito forte, isso facilita muito no dia a dia das empresas. Tem empresas que estão numa linha ao contrário, já passaram por um processo de definição e utilização de soluções cloud, agora estão internalizando novamente, utilizando desde data centers ou mesmo servidores próprios. Então, muitas vezes a arquitetura de tecnologia de cada uma das empresas variam de tempo a tempo de acordo com as decisões estratégicas que cada um dos clientes vão tomar. E nesse ponto é que reside justamente a nossa grande preocupação. Por quê? No momento em que você tem a opção ou a alternativa de muitas vezes as empresas estarem com configurações diferentes de solução, né, ou mais cloud, ou mais on-premise, ou servidor próprio, etc., você, como solução, uma solução fiscal, você vai ter que visualizar aí por anos, né? 5 anos, 10 anos, 20 anos, né? Então, nesse ponto, é natural e provável que nesse período você tenha mudanças de definição. E o pior que pode acontecer é você amarrar dentro de uma solução em que você não vai permitir entregar para a sua empresa a alternativa necessária. E aí, muitas vezes, você vai ter que fazer um projeto de migração de uma solução para outra, justamente por uma incompatibilidade de solução. Eu queria explorar um pouco mais isso, e para isso eu chamo o César Figueiredo. O César é um dos arquitetos de solução do TIMP hoje, e pedindo para ele explicar um pouco o porquê disso, né? Então, assim, como que, para nós, da Altax, o TIMP como plataforma fiscal é a melhor solução para vocês do ponto de vista de arquitetura também, né? Como que uma mesma solução eu posso fazer um deploy em nuvem ou on-premise, ou mesmo ter diversas características aí de solução, né? Nisso que o César vai nos ajudar a entender um pouco. Um pouco mais do TIMP, tá? Eu queria falar da arquitetura em 3 níveis. O primeiro nível é a integração com o ERP, o segundo nível é a infraestrutura e o terceiro nível é o próprio aplicativo, como é que ele funciona e quais paradigmas ele utiliza para trabalhar. Falando um pouco mais dele, de nossa solução, se eu tivesse que escolher uma palavra para descrever, eu escolheria flexível. Por quê? Porque o TIMP ele é uma plataforma que basicamente é compatível com um ERP e também com o próprio SAP HANA. Quando eu falo do ERP, ele pode ser diferentes versões, né, dos ERP da SAP. Ele pode ser SC, S/4HANA. Não faz diferença nenhuma, porque o único requisito para que a solução fique e execute esses problemas fiscais é que ela seja compatível com SAP HANA e os dados estivessem nesse banco. Falando de como é que isso funciona, é através de um desenvolvimento feito no XSC Engine. Ele permite a pessoa trabalhar e utilizar o próprio banco como servidor de aplicativo. Então, você, basicamente, o requisito que tem é ter uma instância de HANA rodando. Isso leva ao ponto 2. O ponto 2 é a infraestrutura. Como eu falei, o requisito é ter o HANA rodando, então você pode ter diferentes versões. Pode ter uma versão on-premise, num servidor local, que tem uma integração com o SAP HANA. Aí você pode perfeitamente instalar o aplicativo. Mas também você pode ter uma instância HANA rodando no SCP, também. Pode ter alguma instalação no REC, que é uma rede privada, um cloud privado do SAP, também. Isso não faria nenhuma diferença, porque o próprio banco ele já permite poder executar a plataforma.
Como eu falei depois, o ponto 3 é o paradigma da programação. Como é que o TIMP foi desenvolvido? O TIMP é uma plataforma web. Que benefício tem isso? Que a gente pode basicamente executar independentemente do sistema operacional que está utilizando, porque executa através do próprio navegador. Isso já tem uma flexibilidade muito alta para o cliente final que está tentando trabalhar desde uma máquina para resolver os problemas fiscais e contábeis. O quarto ponto aí que a gente quer destacar é justamente o que é, talvez, uma característica importantíssima, não para todas as soluções, mas principalmente quando você fala de uma solução fiscal. Principalmente quando você fala de uma solução fiscal no Brasil, em que as mudanças são exponenciais, né? Principalmente quando você fala de uma reforma tributária ou você fala de novas necessidades que você tem aí dentro da sua empresa, né? E algumas que você nem conhece, que é a flexibilidade, né? Então, primeiro ponto, eu queria até já de início chamar o Luciano para falar um pouco dessa visão, por que da nossa solução, por que que nós construímos aí o TIMP de uma forma flexível. E em particular, ao desenvolvimento da solução fiscal que consideramos, pretendemos e desejamos ser reconhecidos como desenvolvedores da solução que consideramos, digamos assim, estado da arte. Essa nossa convicção dessa caracterização da nossa solução fiscal como estado da arte, que se chama TIMP, Tax Intelligence Management Platform. O TIMP, essa solução fiscal completa, que busca realizar a apuração, cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias e oferecer às empresas características singulares de avaliação do seu portfólio de necessidades fiscais. Ela tem uma característica singular e que acreditamos que essa seja uma das razões do nosso produto, da nossa solução, está merecendo no mercado essa acolhida tão grande que nos anima e nos permite vislumbrar a liderança do mercado brasileiro de solução fiscal muito em breve. Essa percepção, nós acreditamos, positiva, portanto, do mercado, nós acreditamos que esteja centrada na característica do nosso produto, ou seja, nós optamos por desenvolver um produto com uma característica específica que nós chamamos de alto grau de configurabilidade. Esse alto grau de configurabilidade não é outra coisa senão a capacidade desse software de promover as alterações necessárias de conveniência das empresas que o utilizam, sem necessidade de alteração no código-fonte. Isso num país como o Brasil, que tem uma legislação tributária extremamente efêmera e que muda com muita frequência, tem um valor muito especial. E acreditamos que esse seja um dos pontos que tem merecido maior destaque, maior atenção por parte dos usuários e por parte daqueles que se interessam em conhecer o TIMP. Então, eu queria ficar por aqui, desejar a todos uma boa reunião e que a Altax possa ser compreendida melhor a partir desses detalhes que vão ser colocados pelos que me seguirem aqui. Muito obrigado. Bom, conforme vocês viram aí, o Luciano explicou um pouco sobre, do ponto de vista estratégico, a flexibilidade e a necessidade. Agora eu queria ir para isso, né? O TIMP ele vem agregando aí muito o que a gente chama de builder, né? Então é um sistema altamente configurável, né? Para isso eu queria chamar novamente aí o Elias Moreira, nosso diretor de produto, para falar um pouco do que é esses builders, como que a gente poderia utilizá-lo da melhor maneira possível, como funciona dentro do TIMP, para que a gente tenha efetivamente esse resultado e essa flexibilidade que se requer dentro de uma solução fiscal.
Agora, o último ponto talvez seja o ponto principal e muitas vezes difícil até de quantificar, né? Que é justamente o retorno de cada investimento, de cada solução. Muitas vezes você tem aí dentro do mercado muita gente explorando muito alguns fatos e algumas situações que eventualmente ocorreram aí na sua empresa. Ou como multas, ou como atrasos, ou como alguma imperfeição que foi colocado, né? Obviamente, né, como solução fiscal, a gente precisa garantir a conformidade, né? E garantir que você vai entregar todas as suas obrigações no momento correto e da forma correta. Porém, não é só isso, né? Não só isso. Por quê? Porque quando você olha, obviamente, os retornos sobre o investimento, você precisa entender exatamente e abrir quais são os custos. Mas provavelmente você vai falar, não, o custo de uma solução fiscal é o licenciamento. Sim, você tem a compra da solução, a manutenção da solução, né, em que você tem o direito às atualizações, um suporte, né, mas é mais do que isso, ou pode ser uma subscrição, né, que você tem o aluguel aí da sua solução, tem o valor de implementação, né, então assim, você precisa ter uma equipe aí na sua empresa fazendo todo o processo de implementação, né, mas mais do que isso, eu acho que o ponto é efetivamente como que a solução vai gerar o retorno para você. E aí a gente tem alguns elementos que são extremamente importantes. Primeiro o quanto você fica independente, autossuficiente com uma solução fiscal, né? Se eu, como dono da solução, ou como tributarista, ou como analista, eu depender de, para cada relatório, ou para cada modificação fiscal, ter que acessar uma equipe, contratar uma consultoria, isso eu gero dois grandes problemas, né? Primeiro, obviamente, o custo, né? Eu vou ter que contratar um projeto, vou ter que fazer tudo. E segundo ponto são os prazos, né? Por mais que o fornecedor esteja disponível, né, você tem que fazer todo o seu processo interno de contratação, né? Então, eu acho que esse é um ponto extremamente importante, o quanto de autonomia a sua solução fiscal dá. E para exemplificar esse ponto, eu queria chamar o depoimento de um cliente nosso, da Petrobras, o Fabrício Rubim. E para que ele explicasse um pouco e desse exemplo de como hoje o Altax-Timp está fazendo com que a área fiscal esteja mais efetivamente eficiente e mais atendendo efetivamente as mudanças legais sem uma necessidade de uma contratação externa, tá? Então, isso é um valor muito grande aí para qualquer empresa. Os ganhos que a gente teve hoje, além de, obviamente, uma redução de custo, não só de pessoal, né, que a gente tem assim, muita automação, e também a gente tira aquele trabalho de ficar levando para uma planilha, trazendo uma planilha, isso fica tudo dentro do próprio sistema. O que isso faz é também gerar uma redução de controles, né, que a gente tinha excessivo, e também o custo de manutenção que a gente tem. Por quê? Porque normalmente quando você tem uma alteração legal, ou até mesmo por conta de uma diferente forma da empresa operar, né, recentemente a gente adotou crédito presumido, por exemplo, em alguns estados. Isso a gente não precisou envolver ninguém da TI para fazer. A gente fez dentro de casa, os próprios usuários, nem mesmo o Altax, né? A gente reconfigurou os nossos componentes de crédito, reconfigurou a forma como a gente faz o workflow do processo, e a gente está lá operando sem qualquer custo de manutenção ou desenvolvimento. Então, resumindo, né, assim, só um pouco desse bate-papo, essas conversas que a gente teve. Para nós, um ponto extremamente importante é a empresa, né? Quem é a empresa? Qual é a característica da empresa que você está efetivamente colocando aí como parceiro para a sua solução fiscal? Segundo ponto é a solução, né? A abrangência da solução.
A abrangência da solução, o que você vai ter do ponto de vista completo aí dentro? Eu vou atender 90%, eu vou atender 95%, 99%, ou eu vou colocar uma solução fiscal que eu vou atender 50%, né? 60%, em que o restante eu vou desenvolver gaps que eu vou ficar depois refém, né, de uma série de trabalhos, de custos, de demoras, justamente onerando muito o meu processo como um todo. Tá? O terceiro ponto é a arquitetura. Né? Então, assim, não dá mais para você querer ter uma transformação digital, você ter uma eficiência na sua empresa, sem você ter a melhor tecnologia possível. Né? Então, assim, você, muitas vezes no mercado, você vê soluções de 10, 20, 30 anos, né, utilizando soluções da época do mainframe. Né? Então, assim, é uma solução robusta. Não, não é. Né? Você tem que trabalhar com o que há de mais moderno, o mais eficiente em termos de solução. Né? Isso é extremamente importante aí dentro da sua análise. Né? Então, empresa, abrangência da solução, arquitetura da solução. Né? Então, a tecnologia é importante nisso. Quarto ponto, flexibilidade. Né? Estamos no Brasil, estamos em um mercado tributário que muda constantemente. Então, não dá para ficar efetivamente sem atender às suas necessidades e de uma forma rápida. Né? E você só consegue atender de uma forma rápida se a sua solução fiscal for flexível e empoderar o usuário. Não dá para você manter, por mais eficiente que seja, um processo tradicional de solução dentro de uma área fiscal, que é levantar o requerimento, detalhar o requerimento, chamar o fornecedor, fazer um orçamento, aprovar esse orçamento, com todos os empecilhos burocráticos aí e legais nisso. Aí o fornecedor vai pegar o requerimento, vai enviar para uma fábrica, vai especificar tecnicamente, vai enviar para uma fábrica, a fábrica vai desenvolver, vai para o controle de qualidade, aí o controle de qualidade vai aprovar, você vai fazer deploy da solução, aí você vai ter que fazer novos testes, e aí quando você chega para o usuário final, você já passou, se for muito eficiente, 1, 2, 3 semanas para desenvolver um requerimento que pode ser extremamente simples. Você precisa de uma solução que te entrega isso de uma forma mais eficiente. Você precisa de uma solução em que você consiga simplesmente dar para o seu analista fiscal o poder dele simplesmente arrastar campo e gerar um relatório. Isso é um valor sem precedentes, né? Você empodera o usuário, você permite com que você tenha as informações em tempo rápido, né? Você é mais eficiente, você consegue atender um requerimento de uma fiscalização, um atendimento de uma diretoria, tudo isso de uma forma muito rápida. E por fim, é justamente entender o benefício, né? Assim, ok, você precisa garantir que você vai entregar todas as suas obrigações em tempo, né? Mas quanto tempo, qual o esforço para eu gerar isso? Eu vou gerar essa obrigação de forma automática? Usando uma pessoa, 10 pessoas? Qual é a minha equipe de gestão fiscal, de analistas fiscais, para que eu consiga efetivamente atender todas as minhas obrigações? Você precisa ter eficiência. Você precisa ter os usuários, os seus analistas empoderados, os seus analistas conseguindo atender as mudanças de uma forma muito mais rápida. Isso é o que vai te trazer retorno. Tá? Obviamente, se você tem a necessidade de, para qualquer mudança no RP, você gastar fortunas em aplicando notas, você não vai conseguir ter esse retorno. Então, a sua solução tem que ter efetivamente uma eficiência, uma baixa dependência de
fatores externos, né? Então, basicamente era isso. Eu espero ter contribuído e gostaria de deixar novamente aí não só o meu contato, né? Entre em contato aí, a gente pode apoiar de diversas formas. Seria muito, para nós, muito interessante eu puder conhecer mais da sua empresa, colocar nossa equipe para efetivamente fazer uma proposta para que a sua empresa atinja esse grau de eficiência, tá? E nos colocamos à disposição também de apoiar você nesse mapeamento dos seus processos fiscais, para que você possa, sim, cotar com qualquer empresa ou qualquer empresa como solução fiscal. A Altax tem, na nossa visão, de uma forma única, é a empresa que tem a solução mais abrangente, mais completa e de uma forma mais eficiente, a gente entende que pode te atender. Então, não temos problema nenhum, não só em apoiar nesse detalhamento da sua necessidade fiscal, que também você utilize esse material para cotar com qualquer empresa que você queira aí dentro do mercado, né? Será um prazer atendê-los junto com a nossa equipe. Tá ok? Obrigado e até mais.